Eu entrevisto para a TV Afiada Emiliano José, que é doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia. Ele é jornalista. Começou com um jornal muito importante, o Jornal de Notícias, que era o jornal que ele escrevia de próprio punho e distribuía entre os presos durante o regime militar. Emiliano José esteve preso muitos anos, foi torturado e depois se tornou jornalista, profissão que ele adquiriu na cadeia. Ele é autor, por exemplo, do livro La Marca, Capitão da Guerrilha e Carlos Marighella, o inimigo número 1 da ditadura militar. Agora ele acaba de lançar, Valdir Pires, a biografia, primeiro volume, pela Versal Editores. E esse livro começa com uma descrição, uma narração dramática, que é um começo de filme. É o capítulo Nas Asas de um Teco-Teco. Por favor, como é que é, Emiliano? O Valdir e o Darcy Ribeiro foram os últimos a saírem do Palácio do Planalto na madrugada de 2 de abril, quando o golpe se consuma. 2 de abril de 1964. Em 64. Valdir era consultor-geral da República. Consultor-geral da República. E Darcy, chefe da Casa Civil. Chefe da Casa Civil. Duas figuras essenciais do governo Goulart. Os golpistas entraram por uma porta com Supremo e tudo, e o Valdir e o Darcy saíram por outra e voaram nas asas de um teco-teco na direção do Uruguai. Pretendiam antes ir para a resistência no Rio Grande do Sul, mas o general Ladário Telles disse ao Goulart: aqui não há mais a mínima condição, ele trouxe aqui para minha casa, trate de sair daqui, porque os golpistas já tomaram conta de tudo e o Goulart não pôde ficar lá, não pôde resistir. Eles então souberam disso num radinho de pilha, saíram de uma fazenda no Mato Grosso do Sul, onde estavam. Como é que eles chegaram de Brasília a Mato Grosso do Sul? Do grande Rubens Paiva, que dedicou-se a fazer essa operação, conseguiram o teco-teco e foram de madrugada, 3, 4 horas da manhã para lá, deitaram os três ali no mato ralo do aeroporto de Brasília, esperaram... Na cabeceira da pista? Na cabeceira da pista, esperaram o teco-teco chegar, o Rubens ficou e o Valdir e o Darcy subiram e foram para Mato Grosso. E foram para Mato Grosso. Lá no Mato Grosso souberam que o Jango já não estava mais no Rio Grande do Sul, então embarcaram no meio do trajeto, descem num aeroportozinho de terra, quem sabe o que acontecia ali, e depois sobem com muita dificuldade, era muito curto, tinha árvore na frente, o piloto ainda levantou na hora de ir para ver se... e quase bate nas árvores e vão embora. Lá na frente, município de Arapé. Aí já em território uruguaio. Já em território uruguaio, o piloto viu uma tempestade na frente e disse: eu não vou poder seguir adiante, eu vou ter que descer aqui. Espalhou as ovelhas, espantou as ovelhas de um campo, 2 vezes, rasante, e desceu, era município de Arapei, no Uruguai. Bom, com o risco de explodir. Com o risco de explodir. Era um piloto extraordinário, segundo o depoimento deles, e aí foram para um hotelzinho e lá um sargento se apresentou, perguntando, contrabandista, não, aí o Valdir se apresentou: olha, do governo brasileiro nós fomos atingidos por uma ditadura militar e tal, e estamos pedindo asilo ao governo do Uruguai, falou para o sargento. O sargento então se perfilou, prestou continência e disse: informarei minhas autoridades, e no outro dia eles seguiram para Montevidéu e se exilaram no Uruguai. E aí foi um exílio longo, na companhia de Jango. Na companhia de Jango, 2 anos no Uruguai. Aí tornaram-se... Nessa altura, Valdir tinha quantos anos? 40 O Valdir nasceu em 26 para 64, é só fazer a conta. 42 anos. Era um jovem. Era jovem. Ele começou a carreira, se não me engano... Carreira em 1951. Ele começou com 24 anos, secretário de Estado do governo Régis Pacheco, na Bahia. Na Bahia. Deputado estadual em 54, deputado federal em 58, candidato a governador em 62. Exatamente. Professor da UNB, consultor-geral da República, veio o golpe e foi para o Uruguai. E do Uruguai... E como é que Jango se apaixonou, se interessou por Valdir? Ele já olhava o Valdir de longe, sabia quem era,
conhecia, ele veio para o UNB logo depois de ter perdido a eleição para o governo do Estado em 62. Ele disputou o governo do Estado contra Lomanto Júnior em 1962, perdeu por Com menos 40 de 5, anos, 40 por anos. 35, É. por menos de 5% dos votos, ele perdeu a eleição, pelejando contra o dragão da maldade da Igreja Católica, que se insurgiu porque ele tinha o apoio dos comunistas, pediram a ele que ele renegasse os comunistas, ele não topou, perdeu a eleição para o Lomanto. Tinha contra ele a Igreja Católica e o jornal à Tarde, que era o veículo mais poderoso da Bahia. Ninguém... Porque hoje dizer isso parece besteira, Claro. mas não era. Não. Depois a Tarde vai apoiá-lo mais à frente, lá em 1986. Mas aí já é outra conjuntura. Ele perdeu a eleição, aí a UNB o chama, né? Ele era professor de Direito Constitucional. Professor de Direito Constitucional da Católica, inclusive em Salvador também. Bom, ele foi professor de Direito Constitucional brasileiro e francês na Universidade de Dijon, Na Universidade França. de Dijon, Na que é uma França. universidade histórica de 250 anos e tal. Mas Jango tomou notícia de Valdir como? Vitor Nunes Leal, Vitor Nunes por Leal, exemplo, ministro do Supremo. Ministro Supremo que foi cassado no final de 1968 porque não topou o artigo 5. Ele, Hermes Lima e Evandro. Evandro Lins e Silva. Evandro Lins e Silva. Aliás, acho que foi Evandro Lins e Silva que, creio, quis e sugeriu ao Jango Goulart que levasse chamasse o Valdir. E ele foi um sustentáculo fundamental. Qual era o do papel Jango. dele como consultor da República no tempo do Jango? De um ponto de vista estritamente formal, analisar a constitucionalidade das medidas do presidente. É muita coisa. Muito. Mas ele foi o elaborador de aspectos essenciais das reformas de base que o Jango fez. Quando ele, na Central do Brasil, está propondo lá a reforma agrária, o projeto do monopólio do refino do petróleo, né? O projeto... Ali o Jango determinou que seriam estatizadas as refinarias privadas no Brasil. Isto. E hoje tem gente aí querendo privatizar as refinarias, né? Pois é, você está vendo tudo isso. Também o fechamento do IBAD, Sim. que foi uma medida do Jango ousada, mas tudo arquitetada e desenvolvida pelo Valdir. O Valdir foi, portanto, uma figura absolutamente essencial e ousada, Sim. porque não era qualquer coisa você estar num Claro. governo daquele, sob aquela tempestade. A época da Guerra Fria e tudo, foi uma figura essencial para o Jango Goulart. Eu entrevisto o Emiliano José, autor de Valdir Pires, Biografia, volume 1, pela editora Versal. E no próximo segmento nós vamos ainda falar sobre o papel do grande brasileiro Valdir Pires no governo João Goulart. Gostou dessa TV Afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV Afiada no YouTube. Basta clicar no Inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma novíssima TV Afiada. Isso tudo, a melhor parte, de graça.